de jogo, São Paulo 3 e Corinthians 1. E cara, eu tô estressada nesse jogo, não é com São Paulo, tô estressada com o Corinthians, porque o Corinthians perdeu esse jogo pra ele mesmo. Esse vídeo é patrocinado pela OneXBet, casa de aposta esportiva, para você fazer sua fezinha e sempre com responsabilidade. E se você é maior de 18 anos, Champions League, Copa do Brasil, né? Momentos, tá chegando aí próximos semifinais e tudo mais. Libertadores, quem será que vai ser o campeão da Libertadores? A semifinal aí vai pegar fogo. Enfim, para você fazer sua fezinha, basta clicar no primeiro link fixado nos comentários, se cadastrar, colocar o cupom do canal MANTO12, que dessa forma, se você colocar R$20, duplica para 40, colocou 50, vai para 100, isso até R$3.000 em bônus para você fazer sua pezinha, sempre com responsabilidade. Enfim, cara, o que a gente pode falar desse jogo entre Corinthians e São Paulo? Primeiro, lembrando, tá, que depois do jogo aqui eu também quero falar um pouquinho em relação a Corinthians e Flamengo e CBF, mas enfim, falando um pouquinho do jogo Corinthians e São Paulo. Antes do jogo, tá aí, se assinaria um empate? Não. Por quê? Porque, na minha opinião, dava pro Corinthians chegar e ganhar de São Paulo. E o jogo foi totalmente diferente daquilo que eu imaginei que fosse. Principalmente no primeiro tempo. Jogo fraco, jogo ruim, que não acontecia absolutamente nada, até o Corinthians fazer o favor de se prejudicar. Com quem? Com o Fagner. E aí eu pergunto pra vocês, e aí? Cadê aquela galera que endeusa o Fagner? Ai, Fagner é isso, é aquilo. E aí? Sempre em momentos que o Corinthians mais precisa, sempre em momentos que o Corinthians precisa, quem tá lá pra fazer bosta? O Fagner. O Fagner, sempre ele. Vai lá, faz um pênalti ali em cima do Caleri e foi pênalti. Foi pênalti. Aí eu já não... Honestamente, aqui eu não sei se valeria a pena o amarelo em cima do Fagner ou não, porque... Aqui eu tô falando de forma bem leiga mesmo, mas... não tinham mudado a regra de que quando é pênalti não precisa punir com o cartão amarelo, porque o jogador, porque o time que fez o pênalti ali, ele já o pênalti já é uma infração. Enfim, sei lá, né? Mas todo modo era o Fagner, também não dá pra passar pano pro Fagner, não. Aí o Lucas vai lá, bate o pênalti, gol, beleza. Aí, né, 1-0, volta do intervalo. E o Corinthians com um jogador a menos, por incrível que pareça, começa a jogar bola. Começa a jogar melhor. O Ramon Dias faz as alterações, né? Ele coloca o Igor Coronado, coloca o Carrídio ali também, coloca o time do Corinthians como se fosse com 3 zagueiros ali para tentar ir para cima mesmo com um a menos e tentar empatar o jogo. E aí o que acontece? Mais uma vez, o André Ramalho, que para mim já estava fazendo uma partida ruim, que estava perdendo todas ali em cima do Lucas, em cima do Caleri e tudo mais, o que ele faz? Parabéns, André Ramalho. Pô, pelo amor de Deus, mano, cara, é inacreditável como o próprio Corinthians consegue... meu Deus do céu, o que acontece, mano? Com os caras do nada ficar burro. Do nada eles ficam burro. Qual é a necessidade do Ramalho fazer aquilo? Qual a necessidade do Ramalho fazer aquilo em cima do Luciano? Pra quê? Pra ser expulso. Aí vai lá no VAR, é expulso e pronto. Num momento que o Corinthians tava melhor, com um jogador a menos. Tava começando a jogar bola, tava começando a trabalhar a bola ali. Aí o André Ramalho vai lá e é expulso. E aí prejudica mais o Corinthians, cara. É inacreditável, inacreditável. Eu não entendi também quando o Ramon tirou o Garro pra colocar o Memphis. Eu não tinha tirado o Garro. Por mais que o Garro não jogou, não tava jogando bem nesse jogo, mas não tira o Garro de um jogo, cara. Você não tira, deixa ele com o Coronado ali pra tentar fazer alguma coisa. E outra, Coronado, sei lá, mano, não dá mais pro Coronado ser banco, cara. De verdade, tem que dar um jeito aí. Pelo menos na maioria dos jogos aí, o Coronado e o Garro tá tendo que jogar junto. A gente precisa que eles joguem junto. Porque o meio campo do Corinthians precisa armar. E aí, cara, eu não sei muito o que dizer, mano. Eu não sei muito o que dizer, porque até o momento que eu tô gravando esse pós-jogo aqui, os resultados até então estão sendo favoráveis ao Corinthians. Eu não sei até que ponto. Óbvio, isso é bom porque aí os outros times não ultrapassam o Corinthians ali, né? Como o Fluminense estava perdendo, não sei se vai continuar assim ou não. Mas seria, olha que rodada, que seria uma rodada perfeita pro Corinthians se a gente conseguisse uma vitória ou até mesmo um empate contra o São Paulo. E na minha opinião, cara, pode falar o que for, mas o Corinthians perdeu esse jogo pra ele mesmo. Time, cara, quando jogador burro, mano, que burrice, cara, que burrice. O Corinthians ainda consegue um golzinho ali com
Yuri Alberto, o Romero teve duas oportunidades de gol, meu Deus, cara. O Romero teve oportunidade de gol e desperdiçou. Olha, eu não vou ficar falando muito mais desse jogo, não. De verdade, eu não vou falar mais desse jogo. Por quê? Porque eu já tava estressada antes de iniciar o jogo. Com o quê? Desde ontem. Desde ontem em relação à CBF. Ah, só uma pausinha aqui, né? Vai ter react. O react vai ser com o meu irmão São Paulino aí, pra quem gosta e tudo mais. Então, depois do pós-jogo, logo mais eu posto o react, beleza? Eu contava com pelo menos um ponto contra o São Paulo. É óbvio que era clássico, óbvio que era difícil, mas não foi um jogo tão difícil assim. Não foi um jogo. O placar ali mostra que o placar ali foi decidido por expulsões. O pênalti, que mudou totalmente o que foi o jogo, e as expulsões ali, né, do Fagner e depois do Ramalho. Porque o jogo em si foi uma porcaria, foi aquele jogo pragmático, jogo picotado, árbitro fraco também. Ah, aquele jogo que parava a bola. Parecia que nenhum dos times queria ganhar o jogo no primeiro tempo ali. Até o pênalti, parecia que nenhum dos times queria ganhar. Até quando o Corinthians ficou com 2 jogadores a menos ali, parece que nenhum São Paulo queria tentar matar o jogo. Queria simplesmente ir embora. Era essa sensação que dava ali assistindo o jogo. Enfim, né? Coringão não conseguiu vencer. Resultado péssimo, péssimo, mas a luta continua aí em relação ao Campeonato Brasileiro. É impressionante como o time nas Copas joga com vontade, joga com raça, vai pra cima. E no Campeonato Brasileiro é sempre esse medo, esse receio, mano. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas enfim, aproveitar para falar da mudança de data da CBF em relação ao jogo da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. E para falar sobre a mudança que irá prestigiar nada mais, nada menos do que o Flamengo. O Flamengo. As datas já estavam aí certinho, bonitinho, entre Corinthians e Flamengo, né? Entre Vasco também e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E para beneficiar o Flamengo, o filhinho da CBF aqui, não adianta vir flamenguista falar um monte de coisa, porque é sim beneficiado. E ficou claro, porque a própria CBF, ela mudou o próprio regulamento. Ela passou por cima do seu próprio regulamento. Porque no regulamento da Copa do Brasil, da CBF, o único clube que pode pedir uma alteração de data seria o clube mandante. E quem é o clube mandante do jogo de volta, gente? É o Corinthians, que é o jogo da Neoquímica Arena. E a CBF, para privilegiar o Flamengo, cara, é impressionante. Não é o Flamengo que tem 3 elencos? Estão com medo de jogar contra o Corinthians? Ai, porque vai ter jogadores aí que vai... De verdade, eu não acho que o Flamengo está errado na tentativa de fazer o pedido. Porque o Flamengo está defendendo dele. Agora a vergonha é da CBF. A vergonha é a CBF descaradamente fazer esse tipo de mudança para beneficiar um time e prejudicar o outro. Por quê? Porque nesses moldes vai simplesmente pegar o jogo. Pegou o jogo e colocou pro domingo, sendo que no domingo seria um jogo do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians também vai ter jogadores que vai ser desfalcado porque vai representar suas seleções. O Martínez, talvez o próprio Romero. Aqui eu não tô falando de qualidade de jogadores do Flamengo e em comparação com os jogadores do Corinthians, mas vai ter desfalques no Corinthians também. E aí, qual é o critério? Porque, beleza, pro Flamengo, a prioridade pro Flamengo no ano é o campeonato, a Copa do Brasil. Porque o Campeonato Brasileiro eles não vão ganhar mais. E é o único agora que eles estão disputando o título é a Copa do Brasil. Só que o Corinthians, há tempos que o campeonato principal do Corinthians não é Copa do Brasil, não é Sul-Americana. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, você beneficia o Flamengo na Copa do Brasil e prejudica o Corinthians no Campeonato Brasileiro? O próprio Flamengo no Campeonato Brasileiro jogará desfalcado com o Fluminense, que acaba interferindo contra quem? Contra o Corinthians. Porque não é que o Corinthians está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está lutando para não ser rebaixado. Então interfere diretamente no Corinthians essa mudança. É inaceitável. E a própria Gaviões da Fiel soltou uma nota e emitiu uma nota também. O presidente do Corinthians emitiu uma nota e gravou um vídeo. O presidente do Vasco também emitiu uma nota, porque os 2 clubes não concordaram com isso. E qual é o critério? Se são 4 clubes, 2 concordou e 2 não, e aí? Como é que faz? Você privilegia o Flamengo, privilegia os 2? Por quê? Se fosse ao contrário, será que a CBF abriria essa exceção? Por que não abriu a exceção de inscrever o Memphis na Copa do Brasil? Por quê? Ah, é porque tá no regulamento. Tá no regulamento que você não pode mudar a data. Tá no regulamento deles. Cara, é impressionante como a CBF, de forma descarada, e a Gaviões da Fiel emitiu uma nota, e eu não sei vocês, mas eu concordo com tudo que eles falaram. Eu não vou ler a nota toda aqui,
Mas só para deixar claro, uma parte da nota tá escrito o seguinte: por fim, caso a CBF siga privilegiando o time carioca e não volte atrás na decisão individual, esperamos que o Corinthians não aceite a mudança de jogo e não entre em campo contra o Flamengo. É isso. É isso. Ah, você tá falando pro Corinthians não entrar em campo, o Corinthians abandonar a Copa do Brasil? É isso. É isso, não tem que aceitar. Não tem que aceitar. Ah, mas a gente vai perder a oportunidade de jogar. Não interessa. Não interessa. O Corinthians é maior do que o CBF, o Corinthians é maior do que qualquer entidade. Esse sistema que eles estão fazendo para beneficiar um clube. Não entre em campo, foda-se a Copa do Brasil. Foda-se. Porque eles estão desrespeitando o Corinthians, estão desrespeitando o Vasco, estão desrespeitando a torcida. Estão desrespeitando o próprio calendário do Campeonato Brasileiro para beneficiar um clube. Eu tô com a Gaviões da Fiel nessa, eu espero que o Corinthians faça alguma coisa. Se junta com o Vasco. Se junta com o Vasco aí e fala assim, mano, a gente não vai entrar. A data tá ali, bonitinha, a data é essa. Era essa e pronto, acabou. Data FIFA, vocês que se virem. Vocês que se virem com data FIFA. Enfim, e cara, olha, essa semana já começou, né? Parece que corintiano a gente não tem uma semana de paz aí que começa a vir as notícias uma atrás da outra. É essa do jogo contra o Flamengo aí e agora também a derrota contra o São Paulo. Enfim, esse foi o pós-jogo. Lembrando que vai ter o react daqui a pouquinho, o react com o meu irmão São Paulino. Peço pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.